Um abraço, turma! Mais um episódio do Bora Pra Resenha, já bem humorado demais. Com sorrisão! Ninguém sabe esses bastidores, o que a gente fica falando antes. Vamos apresentar Nina Abreu! Rindo enquanto tem os dentes. Grande Nina Abreu, jornalista, assessora histórica da Federação Mineira de Futebol, gestora do futebol feminino do Atlético, dentre outras coisas. A Nina é uma das mulheres mais importantes do futebol no estado de Minas Gerais. Para, Fusca. Sem dúvida nenhuma. É verdade. Obrigado por você ter Obrigada comparecido. Bora pra resenha. Para de me fazer rir. Vamos bater um papo aqui hoje, Nina. Obrigado por você ter vindo. Perguntar, gente, muito obrigada foi ótimo aceitar o convite do Ângelo Drummond. E vocês acabaram acatando, foi bem legal verdade, mesmo. Apesar de toda a moral, de toda a replicação, cliques, comentários, retweetadas. Ufa, Ângelo Drummond, eu consegui que ele me convidasse. Obrigada, Ângelo, valeu o convite. Eu até mostrei isso pro Ângelo, a gente estava junto no dia, nós temos uma planilha, uma lista de convidados, e seu nome tá lá. Só não ligamos antes da sugestão, mas ligaríamos mais cedo ou mais tarde. Mas é verdade. A gente estava ligando antes para as pessoas que a gente tinha certeza que ia aceitar. Tá? Você é uma pessoa mais difícil, assim. O Fusca começou falando aí a respeito desse período seu de federação. Nina, no meu começo de trabalho, lá no interior... Não fala da época, não. Isso aqui tem uns 2 anos. Não, mas é muito tempo, muito tempo. A Nina corria atrás de mim dentro do campo. Porque na época podia entrar dentro do campo para fazer entrevista, mas eu aproveitava demais, né, Nina? Ele tinha um cabo, né? Todos cabo tinham. de 100 metros. Todos eu trabalhei tinham. com cabo de 100 metros. Cabo você tinha. O Marcão, como veio para mim, chegou para mim de internet, digital, aí ele veio via satélite. Foi bem mais legal, foi suave. A sorte é minha. Marcão é mais que você imagina eu e Marcão numa briga emblemática por conta de cabos. Não ia dar eu trabalhei muito tempo com cabo de 100 metros no Mineirão. E aí, às vezes, chovendo, o cabo ficava uma porcaria. Tinha jogos que a gente, internet, na época era Globo, né, Globoesporte.com, a gente tinha direito ao acesso ao gramado. E tinha jogos que não tínhamos acesso. Eu chegava para a Nina, diplomaticamente, Nina, eu preciso tirar uma foto. Preciso ficar no gramado 10 minutos, 5 minutos. A Nina me dava o colete. Eu subia, fazia fotos antes do jogo, voltava. Eu também nunca causei problema. Eu sempre fui da pasta, o dele era via satélite, da Globo, detentora. Eu não sou louca. Eu fazia fotos, fazia o que tinha que fazer, o videozinho. Na época era mais foto que vídeo. Descia, te devolvia o colete. Eu também nunca criei casa. Eu sou mais de paz que o Elton. Mesmo o Elton, quando quer brigar, vixe. E ele, assim, a cultura do interior, né? É uma guerra. É uma guerra. O Elton, você começou com foto, não, Elton? Não, foi já na reportagem. Porque tem um outro fotógrafo lá em Divinópolis também, porque acho que vocês combinavam. Você falava assim, corre pra lá com a máquina. Certamente e corre pra cá. Certamente, era tática. Era tática. Era esquema tático. E aí ela não é duas, né? E como ele estava com o cabo, e às vezes ao vivo, e às vezes na emissora lá de Divinópolis, que era concorrente da detentora, eu ia nele, porque a foto não tinha o detentor do direito da foto. Mas depois eu punha a mão no fotógrafo também, e assim, aquela era a minha missão. Cara, o seu trabalho era muito difícil. Não, era difícil demais. E nós estamos contando aqui, Nina, que foram problemas, assim, entre aspas, com amigos, com gente que você sempre se deu bem. Mas eu lembro de você ter passado muito perrengue na federação, sofrido muito machismo, muito preconceito, muita falta de educação, que não é só com a mulher, fazíamos com qualquer um. E você, como mulher, deve ter sofrido isso triplo do que a gente sofria, ou que outras pessoas sofriam. Vamos começar falando de coisa ruim. Conta os perrengues em primeiro, depois a gente fala de coisa boa. Principalmente quando vinha do interior. Eu acho que o interior também tinha muita mais dificuldades, né? Eu acho que o pessoal aqui de Belo Horizonte, a turma já foi acostumando com você, mas quando você chegava no interior, era um pouco de novidade. Você sofreu mais no interior do que aqui na capital? Sem dúvida, né? Passa pelo elementar. Ninguém torce pela Federação Mineira de Futebol. Ninguém torce. Então você está ali para atrapalhar. Ninguém torce para a instituição, né? E aí chega uma mulher, uma menina, eu tinha 17 anos quando eu entrei na federação, né? Nesse primeiro combate, até os 22 anos, quando tinha o cabo, que aí depois caiu o cabo, me ajudou muito, a detentora começou a ajudar demais, regrando, até o que acontece hoje, que se você não fala onde você estava na Segunda Guerra Mundial, você não entra para trabalhar dentro de um questionário da CBF. E você chega no interior,
E geralmente o que acontecia, né? Um planejamento. Eu ia com os times grandes para os jogos do interior, que é onde dá uma demanda maior. Né? Aparecem os fotógrafos do açougue, o radialista da casa de, enfim, de tudo ali. O primo irmão da dona Chica está credenciado e se acha credenciado para trabalhar. Ele vai em todos os outros jogos, né? Sem demanda. Exatamente. Né? E se ele vai no Tupi Guarani, ele quer ir no Tupi e Atlético. E aí chega no Tupi e Atlético. Felizmente, ou infelizmente, a regra é outra. Né? Nada é só ruim nem só bom. E aí eu chegava com a federação, com 19 anos, e eu tenho uma empáfiazinha assim, eu tinha que ter. Né? Senão você não põe moral na galera. Eu tinha que ter um ponto ali de partida sem faltar o respeito. E aí as pessoas falavam, mas você vem aqui só para me tirar? Eu falava, eu ganho uma grana para te tirar. Por favor, dá licença. Aí eles ficavam mais bravos ainda. Mas eu sempre, por conta da minha formação e de saber dessas dificuldades, eu dava a brecha onde dava para entregar. Espera, Elton, na hora que a detentora entrevistar, você entra. Né? Mas na grande maioria das vezes o Elton esperava, mas a grande maioria não esperava. Era Nina e Caju. Era eu e o Caju. Grande Caju. Era eu e o Caju. O Caju perpetua lá ainda, Caju né? era bravo, Caju nas era escalas. Cada hora ele tá num canto, mas o Caju é uma peça muito chave ali, porque no primeiro combate eu ia, dependendo do caso, e se eu precisasse de alguém baixo e forte, eu chamava o Caju. O Caju dava medo a cara dele fechada. Mas é um doce, doce. é um cara doce, muito uma pessoa doce. maravilhosa. Depois, se você conhece, é um carinho incrível. Então, Ô, Nina, você é filha profissionalmente, né? Filha de Flávio Anselmo também. exatamente. Somos irmãos. Somos irmãos. Somos irmãos. Bivitelinos. Do saudoso Flávio Anselmo. O saudoso Flávio Anselmo. Que texto, né, gente? Que texto. E assim, além dessa história que você tem na federação, e a gente ainda vai voltar nessas histórias, porque são histórias deliciosas e tal. Você teve também uma passagem aí ao meu lado, né, trabalhando com rádio, né? Rede Mineira de Rádio. Na Rede Mineira. Trabalhamos junto na Transamérica também. Fomos colegas na campanha do proprietário da Rede Mineira. Lembra dele? Eu lembro. Mas a gente precisa trabalhar e a comunicação é muito voltada a essa questão da política. Eu falo que eu trabalhei alguns anos em rádio, e muito em rádio do interior também. O que eu tomei de cano nessa história, é lógico que tem que valer a pena de algum jeito, entendeu? Eram 22 emissoras e o estúdio era no Calafate. E eu abria o estúdio 5 da manhã, eu chegava, abria o estúdio, baixava o computador e começava a fazer meu noticiário ali para 22 cidades do interior, mas eram cidades muito pequenas, que eles compraram a rede justamente para fazer política e eleger. E eu não sei se aconteceu com você. Eu fui mandada embora no dia seguinte da eleição. Eles ganharam e me mandaram embora. Eu nunca ganhei um tostão. Não, eu ganhava. O meu registro, inclusive, na carteira de trabalho, o primeiro foi de lá e tal. Mas também era muita gafe, assim, porque eu era muito nova e eu não tinha experiência nenhuma e eu tocava sozinha, eu editava. Uma vez eu chamei o governador de Itamar Frango. Nossa. Não, mas foi 7 da manhã e eu falei, tô tranquila. Rapaz, deu uma merda. As 22 emissoras. Eu falei, gente, vocês me ouvem. Legal. Quando dá merda, todo mundo te ouve, pode ter certeza. Não é não? Meu Deus do céu. Agora fala lá, o Cara, excelentíssimo imagina Itamar Franco, ninguém vai ouvir. Não, imagina isso hoje, com a internet. Eu uma vez meme. Ao vivo no rádio, uma vez tinha um árbitro que chamava não sei o que Espiridião. Um careca. Não, Ué, Espiridião a mim, pô. Governador Era alguma coisa Espiridião, era um árbitro. árbitro. Não, porque Tem o um Espiridião político, a mim é Espiridião o governador de Santa Ele Catarina. chamava alguma coisa Espiridião. E eu com Flávio Anselmo... Não será peão, não? Não, era Espiridião. Alguma coisa Espiridião. E aí, no final, lá na transmissão, quem vai apitar hoje é fulano de tal, o Espiridião a mim. Você escalou o político. Escalei. O Flávio Anselmo rolava de rir na cabine. E aí ele não conseguia pegar o retorno. O Ari e o Flávio, o Ari narrando, o Ari Aguiar, o Flávio comentando, os dois caídos na cabine de tanto rir,
E eu, depois de falar a maior bobagem que você pode falar na vida, tenho que segurar ainda. Falei uma pior na Bandeirantes recentemente agora. Foi lá convidado lá nos donos da bola lá. Eu tava te ouvindo, o que você fez? Não, fiz uma gafe tremenda. Ainda bem que eu corrigi a tempo, o pessoal me corrigiu também. Fui falar do Pesolano. Adivinha quem que eu chamo? Lógico. Falei Pazuello. Ó. Falou na falou boca. mesmo, mas foi tranquilo. E eu, pedi desculpa e corrigi. Quase um cacófago. Mas lembra? Vamos seguir, Nina. Mas você gostava dessa época, trabalhar com rádio? Gostava. Porque a sua profissão é jornalista. Quando eu escolhi a minha profissão, as pessoas me orientaram muito. Eu vim do interior, eu sou de Três Corações. Você conhece Pelé? Pelé? Conheço. Eu já ouvi falar. Eu e Pelé. Jogou uma bolinha com Entender. Lá tem café bom também. Exato. Jogou uma bolinha com Tostão. Tem uma estátua lá. Mas, inclusive, olha que interessante, curiosidades. Aqui, rapaz, tá atrás de você. O café Três Corações não é de Três Corações, ele é de Diadema, São Paulo. Mas lá tem uma série de outros cafés que não o Três Tem Corações. inclusive o café de Diadema, que é lá de Três Corações. Atrás de você aí, o rapaz. É aquele ali, ó. É lá de Três Corações. E lá tem ainda, tá meio decadente, uma faculdade de odontologia e eu achava que eu queria ser dentista, porque eu morava lá, minhas amigas estavam lá, minha namorada estava lá, e eu não tinha essa coisa de vir para a capital. Até quando eu tomei bomba no vestibular lá, e comecei a querer estudar em Alfenas, aí Alfenas já era mais tenso, meu pai falou, Alfenas pode ser muito arriscado, né? Não, Alfenas era resenha de universidade, né, universidade, gente? cidade universitária, muita era bagunça. Só rock and roll, era só rock Maconheiro, and roll. né? Maconheiro. Não, maconheiro na base, né? Maconheiro na base. Você tem alguma coisa contra, cara? Ambiente de universitário, ambiente de droga. Como ontem eles falaram... 11 anos pra formar. Tinha uma bebida que chamava... Ontem um amigo do Tadeu Schmidt falou, tinha uma bebida que chamava capeta, que tinha 70 capeta tem uma mistura de tudo. Guaraná em pó, canela. Exato, entendeu? Então a gente bebia aquilo. Aí meu pai falou, não, Alfenas melhor não, vamos estudar e vamos ver o que ela vai fazer. E as pessoas dizem, você tem que fazer comunicação. Porque eu sempre falei muito pouco, né? Vocês estão tem que fazer comunicação e faça comunicação. E aí eu vim fazer o cursinho em Belo Horizonte, fiz poucos meses de cursinho, já passei no segundo semestre ali, né? Entrei no segundo semestre na universidade e rapidamente fui parar na federação, fui procurar um estágio na federação depois de fazer um trabalho. Eu tinha que fazer um trabalho para um professor, a gente foi até aluno do mesmo professor, Rogério? Rogério Bastos. O Marcão foi aluno também, de todos os professores de comunicação. Também foi aluno de Rogério. Jubilou na comunicação. Ele fez 11 anos de jornalismo, 11. Enfim, e eu vim parar para fazer o jornalismo e para fazer a comunicação por conta dessa virada de que eu teria que vir embora do interior para estudar, para focar no estudo, porque o jornalismo, inclusive, poderia não ter muito campo no interior, né? A gente não sabia o que ia virar esse boom que virou, apesar de toda a crise de mercado, mas não sabíamos que teria essa pegada, né? Desculpa, Fuscal, qual que é a pergunta mesmo? A pergunta é exatamente isso. Exatamente isso. Agora me fala, como é que você foi parar dentro da federação? Aí eu fui fazer O que você foi fazer naquele na furdunço? Barbacena 473. Aquele prédio, aquele furdunço. Que prédio maravilhoso. Que prédio de 1930. Aquela eu pocilga, fui fazer um pulgueiro. trabalho no primeiro semestre da universidade. Eu fui fazer um trabalho e a colega, que era uma dupla, e a minha dupla escolheu falar dos presidentes da Federação Mineira de Futebol. Elmer Guilherme ou Elmer Guilherme? E o pai dele? Eu acho que foi por isso que ela escolheu, ia ficar fácil a gente fazer 3 laudas e o trabalho ia acabar. E aí a gente foi à federação e... Era o Elmer? Era o Elmer. Ele já estava lá? Não, a federação estava fechada. Um dos irmãos dele tinha morrido. E aí a gente teve que voltar depois, e já no retorno para pegar os dados do trabalho, eu vi que tinha uma assessoria de comunicação. E aí, é isso que eu ia contar aqui, que o interessante, a minha pegada é comunicação. O futebol veio com a comunicação. Eu acho que vocês todos, a comunicação veio com o futebol. Né? Eu nunca joguei bola, muito pelo contrário, em Três Corações, o Felipe Ximenes tinha uma escolinha de vôlei. Sabe o Felipe Ximenes? Sim. Ele tinha uma escolinha de vôlei. E a gente fazia o vôlei e um belo dia eu cheguei na aula de vôlei, só tava eu.
Falei, e ele lá no fundamento, saque e tal. E depois de 3 dias teve um jogo do time da cidade. Eu fui para o jogo do time da cidade, todas as minhas colegas que jogavam comigo estavam no time da cidade, menos eu. Aí eu vi a minha falta de habilidade plena, falei, gente, não vai dar para jogar nada. E também sempre fui mais da resenha. Bora pra resenha. Eu ia treinar, bora pra resenha. É o churrasquinho, a cervejinha. Bora pra resenha. Não? Depois, na hora do treino, depois bora, da pelada tem uma cervejinha. Bora pra resenha. E aí eu vi que a disciplina ficou para trás e que realmente a comunicação, o jornalismo esportivo seria uma saída para eu continuar ligada ao esporte de forma indisciplinada como eu gostava. Não daquela coisa de ter que estar ali para treinar, né? Apesar de hoje eu praticar esporte, na época eu não gostava nem um pouco. E aí escolhi o jornalismo e falei, vou me aproximar do esporte. E, coincidentemente, o filho do Flávio Anselmo, o Alexandre Santos Anselmo, estava fazendo educação física com o meu irmão. E aí ele falou, era Flávio Anselmo, Flavinho e Cleiton Borges na assessoria. E ninguém queria ficar atendendo o telefone e passando a escala de ar, porque ela vinha numa folha e o telefone tocava e você tinha que ler aquilo e as pessoas anotavam até chegar o fax. Mas antes, mas o fax demorou a chegar. E eu ficava naquela resenha ali até o dia que o Afonso Alberto via que eu já tinha decorado os árbitros, falou, vem falar a arbitragem dos jogos no programa para mim. É 11h45, 23h45 num canal fechado. A TV fechada tinha acabado de chegar. Lá perto da Assembleia. Eu fui assaltada umas 2 vezes indo pro programa. 11h45. BH Esportes. BH Esportes. 11h45 da noite. Ao vivo. Afonso Alberto, Marcão. Eu, Afonso Alberto, Marcão. Xerife, tirava o Givanildo, olho, limpava Mas o o olho Marcão era de o primeiro vidro. comentarista cego da Mas história. ele ouvia, velho. O xerife, o Givanildo. Xerife, O Giva. Marcos Russo. Aí, ó. Eu lembro demais. Eu sou raiz, Marcão. Eu sou raiz. Eu lembro esse programa. O Marcão era um comentarista de futebol cego, cara. É um monstro. E ele tinha um olho de vidro e limpava o olho no lenço ao vivo. Era muito tosco. Era assustador, Era eu só tosco, tinha cara. 19 anos. É verdade, cara. Ó, Engraçado. só falta falar que o Wilson José tava lá. O Wilson José Tava ia. lá, Tony José. Tony, galera. Gente, eu sou caralho. essa formação. Para de rir. Eu Escatológico. tinha futebol 19 clube. anos. Era escatológico. Eu tinha 19 anos. Eu adoro o Afonso Alberto, hein? Eu Já falei, trabalhei com ele. gente, será? Gente, o ar tá ligado, eu tô zoando de rir. Eu adoro o Afonso Alberto, o cara Eu nota amo o 10. Afonso Alberto. A gente já brigou de porrada depois disso. Ele é várias muito vezes. legal, assim, pai do Edu Panzi. Pai do Panzi, maravilhoso. Não, mas aí... Agora ele já virou o pai do com todo- Panzi, né? Exatamente. Com Antes todo o Panzi era o respeito. pai era o filho Que do... criatura o Panzi, né, Ele é gente? demais, Que criatura, muito demais. que criatura. Ele tem muito mais da T do que do Afonso, eu acho. E ele vai ter que vir aqui qualquer dia. ele é pra gente trocar uma ideia com ele. que ele é muito Esperar o legal. Ângelo te convidar, Panzi. Eu já descobri o Mas caminho ele- das É pedras. porque o Anjo é nosso assessor de comunicação. Ele faz contato. Mas aqui, vamos lá, vamos... Vamos voltar. Mas foi legal. Vamos voltar. Não, beleza. Aí eu Você entrou na federação. Aí eu entrei, aí eu decorei as escalas de árbitro e aí eu fui pro programa BH Esportes 23h45 ao vivo na TV fechada, mas me deu o engajamento, gente. Legal Você acha que o demais, engajamento nasceu com as redes sociais? O engajamento nasceu comigo e o Afonso Eu Alberto. participei também durante um período muito Vocês curto. morriam de inveja, vocês queriam estar no Hein? meu lugar. Tá no lugar. Muito curto eu participei do programa do Afonso Alberto, durante um período muito curto. Você brigou com ele? Não, briguei nada. O Afonso Alberto, ele não é de Eu brigar fui com algumas ninguém. vezes no playoff. Comigo, que era- pelo menos, não. Ele é um negócio assim, você não briga com ele porque ninguém é doido de brigar com ele. Se brigar com o Afonso Alberto, ele te bate. Então você não briga com ele. Eu participei algumas vezes do playoff, que era do concorrente do Canal 23, você lembra? Tinha um playoff Lembro. com o Ulisses Magno. Mas não Bruno tinha muita Leonardo. audiência, Magno, de nossa, que Divinópolis. bombava. Ulisses. Ulisses, Uli. Uli. Mas era um programa mais padrão Não, aí Globo, do assim, Ulisses- era mais aí- organizado. Aí É, do Ulisses sei. era um programa de debate, um cruzeirense, Sim, um sim. atleticano. O Dudu participou. Era a nova geração. O Júnior Brasil Sim. fazia lá a Isso, parte do isso. Cruzeiro, né? O Uli agora tá Tinha no dia Rio. que eram só jornalistas, tinha dia que um representante de cada torcida, eu era estudante de jornalismo e ia como palpiteiro, comentar. Convidado. Fui algumas vezes, várias mas vezes. vocês foram a ramificação que saiu, é a concorrência do Afonso, e depois veio uma galera e aí virou nós tudo, né? É isso aí. Agora, Nina, Muita gente. nessa Tudo junto e misturado, Pretinho. Né? conta aquela história que você já estava contando antes pra gente, é muito boa.
Qual delas? No dia que te ligaram para... Não dá pra parar. No dia... Ah, do assalto no cofre. Lá no cofre da federação. Primeiro dá uma contextualizada, né? A federação, ela estava, nem sei se era sob intervenção, ou já tinha muita coisa em cima dela, não podia ter dinheiro em banco. O dinheiro batia no banco e ia para pagar dívida. Houve a CPI do futebol, onde eles interditaram a federação, tiraram o presidente e o vice assumiu. Que era o... Elmer Guilherme sai, entra Paulo Schettino. Que né? depois virou efetivamente presidente da federação. Exatamente, se candidatou com um vice numa eleição, né, legítima, dentro do estatuto. Sim. Né? E se elegeu. E que também depois, a gente passa para aí, foi derrubado no tapetão também, por conta de um prazo jurídico. Um Fiat Elba. Por conta de um Fiat Elba. Um prazo jurídico, assim, que rolou, que eles perderam, que o jurídico dele perdeu, e aí a galera já estava de olho, perdeu feio. E quando, nessa troca, a federação tinha muita ação trabalhista, ações cíveis, e o dinheiro, a gente não Você era presidente lá. A gente não tinha uma conta, a instituição não tinha uma conta. Era surreal, gente. A gente recebia do dinheiro do jogo. Eu recebi por RPA durante muito tempo, e aí meu salário vinha em nota de R$5. Era nota de 5. Aí é terrível, porque... Você saía com um bolo de dinheiro. Não, mas você vê que é o dinheiro do trabalhador. Que você fala, ai, meu Deus do céu, o cara pegou o dinheirinho ali e foi pro jogo. E aí você recebia. E isso porque a gente tinha um salário fixo e tinha as taxas dos jogos. Quando a gente... Muitas vezes eu trabalhei sem receber. Sem receber. O clube, a gente sabia que tinha o repasse, mas não era repassado aos funcionários. E aí são 300 histórias, né? E isso é leviano porque envolvem pessoas, mas esse é o fato. Muitas pessoas trabalharam sem receber de forma indevida. Mas vocês recebiam isso porque a federação não podia ter uma conta? Não, a federação, se tivesse uma conta, todo e qualquer dinheiro que caísse ia pagar a dívida trabalhista, entendeu? Então, aí guardava o dinheiro no cofre. Não conseguia andar, a máquina não ia andar porque estava emperrando. A própria máquina, quando a máquina emperra a máquina, a gente está vendo isso aí, né? A conta não fecha, eles começam a guardar o dinheiro para priorizar o que é do interesse único, exclusivo. A gente faz isso na nossa casa, direto a gente faz isso, né? Não vou pagar a conta de água não, porque eu vou tomar uma. Eu vou escolher a conta do mês que eu vou pagar esse ano, a conta que eu vou pagar esse mês, porque a outra não dá e por aí vai. E porque eu vou tomar uma. Acontece com muito brasileiro. E porque eu vou tomar uma, não vou pagar a conta de luz hoje. Proporcionalmente é isso. Eu não vou pagar o funcionário, porque eu vou pagar a net, isso. A minha diária. Gente, só muda o cenário, enfim, são escolhas, e assim caminha a humanidade. Então, não tinha a conta e eles estavam lá pelejando para fazer os nada consta. O Paulo tinha um trâmite muito bom. Ele foi chefe do Detran, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, ele tinha trâmites, mas a coisa estava amarrada demais e foi demorando. E a gente indo para Ituiutaba, longe. Ou lugar longe. E havia voo terreno. A gente ganhava um dinheiro... Terrestre. A gente ganhava o valor da passagem. Era uma taxa fixa. Essa era a diária. O valor da passagem para ir, o valor da passagem de ônibus para ir, o valor da passagem de ônibus para voltar e 2 passagens de diária. Entendeu? Essa era a taxa da federação. Muito, graças a Deus, que sustentou muito família, inclusive a minha, durante muito tempo. E aí a gente ia no carro de alguém. Eu, geralmente, ia no meu carro. Porque eu já falei uma vez, vou repetir, sou enjoada. E por estar... o que me sustentou também muito tempo nesse meio foi isso. Eu me afastar, porque se eu, mulher, já totalmente cheia de resistência, enfim, num carro com 5 homens, aí acabou para mim. Então, eu chegava direto para trabalhar em Divinópolis no meu carro, né? Eu geralmente ia com a galera da imprensa, alguém que me pedia carona e tal, a gente ia. Então, a gente indo para Ituiutaba, e aí eu estava no meu carro, mas tinha gente do jogo indo comigo, toco o meu telefone, eu tenho que parar. E já tinha rede social, não lembro, acho que no WhatsApp não tinha, mas chegou mensagem, não, Nina, teve um assalto na federação da imprensa, não me lembro quem. A gente está querendo confirmar o assalto. Eu falei, olha, gente, eu estou na estrada. Não tá, confirma pra gente também, o valor seria R$1 milhão. Aí eu falei, não, gente, para com isso.
Para de pirar, vocês estão... Nossa, que absurdo! Que ponto chegamos? Porque eu nunca fui clube, né? Eu acho que assessoria de clube, depois você começa a entender mais o tanto que se especula. Falei, nossa, vocês estão de brincadeira, né? Deixa a gestão acontecer e trabalhar. Rapaz, na hora que eu faço o primeiro contato, era verdade. Tinha um cofre, tinha R$1 milhão. Você não sabia desse cofre? Não! Não sabia? Não! Eu sabia que tinha um cofre ali, que a gente sempre... Era um cara, sentava, abria um cofrão, mas isso também não devia estar num cofre só, né? E esse montante... Gente, pensa, quando é que foi isso? 2000 e... Isso era muito dinheiro. Isso hoje é muito dinheiro. Fusca. Eu falei, gente, do que é isso? É impensável. E aí as coisas foram andando e foi um funcionário, né? Foi um funcionário que... Foi preso? Descobriram tudo depois? Tudo. Preso. Eu vou pesquisar aqui. Pode ir. Foi. Olha aqui. Foi preso e era uma quadrilha, na verdade, e acharam parte do dinheiro, devolveram parte do dinheiro não foi devolvida. 2009, 25 de março. Eu lembrava porque... Aniversário do Atlético Mineiro. Eu lembro onde eu trabalhava já, e lembro que eu já estava trabalhando na Globo nessa época, eu lembro que deu um reboliço, nós tivemos que fazer, eu trabalhava com o Fusca nessa época já. Já tinha Twitter. Desde 2009, estamos juntos. E aí tava, eu e o Fusca e eu fomos apurar desse negócio. A pauta era de vocês. Que eu lembrei o ano, Aí todo mundo correndo atrás, e assim, era um negócio surreal. Era surreal, porque gente. Você imagina, vamos fazer a proporção 2,5, 3, que eu imagino que é o valor do dinheiro, é como se fosse hoje vamos colocar 4 milhões de reais dentro de um cofre da federação. Era não é isso, né? Cara, não é possível, que loucura, velho, essa grana dentro do cofre da federação. Era muita coisa, gente. Não tinha jeito. Era como é que explica isso, Nina? Você tinha que explicar. Como que você explicou? Vamos lá, que como rolou? Que você foi pra frente das câmeras ou dos microfones pra falar? Até porque tem muito estudante de comunicação que tá vendo nosso podcast e é bom que isso é uma aula pra galera que vai fazer assessoria. Então respira. Né? Gente, para comunicação, vamos tentar sempre trabalhar, e eu aprendi isso principalmente na pós-graduação, e com a vida eu tenho aprendido, com a verdade. Por pior que ela seja. Às vezes você pode dourar ali, né, no seu texto. E foi o que eles tentaram mas fazer. Rola, cara. E foi o que a gente tentou, mas... E foi esse o meu papo. Eu falei, vamos falar a verdade. Mas o Paulo Schettino, um querido, quero deixar meu abraço para ele, falou, por favor, vamos com a verdade. Porque tinha pouco tempo que ele tinha assumido. Né? E aí ele conseguiu explicar. A bizarrice. Mas era isso, dinheiro de jogo, porcentagem de jogo, dinheiro de televisão. Nossa. Porque são cotas. Nossa. Da televisão, como é isso? Caramba. Tinha que passar por alguém. A emissora detentora tinha que levar esse dinheiro para uma provavelmente conta. Transfere, não vai transfere para uma conta de alguém. Vai no cash. Para conta de alguém. Mas aí esse alguém ia lá, tirava e colocava. Era só fazer um pix, gente. Não em tinha. 1500. Eu acho que eu até... muito louco, eu não sei, eu não tô me gabando aqui, não, e assim, fugindo dessa responsabilidade de explicar aos estudantes, aos universitários. Mas eu acho que ficou nessa mesmo. Eu, inclusive, tomei o cuidado de não ir a fundo de quem que foi que pegou o dinheiro, mesmo porque eu não conseguiria, né? Era uma mulher ali no meio da engrenagem e foi aceita a minha sugestão em falar a verdade. Quanto menos mexer, melhor para você também. Menos daqui a pouco, E aí, não era nem por isso para feder minha mão, mas era uma questão assim mesmo que eu não chegaria a essa informação. E o jornalismo não tinha nem... o jornalismo investigativo não foi a fundo em saber exatamente isso, para qual conta que foi. Mas isso também é uma possibilidade, follow viu, the money, gente? né? Porque com todo respeito à grande mãe, à Big, né? Pode ser sim que a Rede Globo tenha uma negociação e um entendimento, porque éramos parceiros. Não dá para você me fazer uma transferência e nem me dar um cheque. Eu não me dá um cheque, eu vou sacar. Cheque. Paguei. Se você vai sacar, se você vai depositar. Eu acredito que um cheque role. E agora, o que você vai fazer com esse cheque? O problema é seu. Entendeu? Mas eram parceiros assim como são até hoje. Então, existem sim, gente, negociações impensáveis nessa cabeceira aí. Impensáveis. Né? Então, o fato, tinha R$1 milhão no cofre.
Agora, a dúvida que eu fico aqui, eu tô querendo saber, você foi para Ituiutaba ou voltou? Fui para Ituiutaba, era jogo e era jogo grande. Eu não tava indo para Ituiutaba à toa, tava indo barrar uma meia dúzia de 12 lá. Entendeu? Mas foi desses jogos que a gente bateu e voltou. Acabou o jogo. Eu, então, que não faço a questão do jogo, porque, volto a dizer, o futebol... na hora que você tiver que escolher, Nina, 90 minutos de jogo, 5 horas antes, eu falo, você me conhece, é 5 horas antes. Você tem que sair na hora do jogo. Eu saio. Ituiutaba, 2009, estava em Ituiutaba bem, depois foi para Varginha, né? Foi para semifinal do Mineiro 2 anos, 2008 e 2009. Então era jogo ou com o Cruzeiro ou com o Atlético. Ituiutaba era time muito bom, tava disputando, na época não tinha Série D. Lembra do Suco? Ituiutaba batizado. Já tava caminhando para os finalmente do Mineiro. Então pegou o Cruzeiro 2 anos seguidos no semifinal. Gente, falar nisso, vocês viram uma notícia aí que tá fresca? Sabe o VEC, que hoje é o concorrente do... Sim. O técnico foi embora depois da vitória de domingo e falou: aqui não tem ninguém comendo, os atletas estão sem comer e a gente está indo embora. Beijo, tchau. Ao futebol. Você viveu muito isso, né? Muito. E essas coisas do interior, o que você já encontrou, já bateu de frente, que você viu essa realidade doída. De clubes do interior? Porque é muito não só sonho. de clubes, né? É de clube e até também do pessoal que você atendia. Das ligas locais que tinha. Não, eu tô falando assim, Não, de jornalistas, jornalistas que é também um bando de maltratado pelas emissoras, uma galera São morta de fome. sonhadores, passionais, que estão ali exclusivamente por conta do atleta. E aí você tem que falar não pra um cara desse. Você tem que falar não, porque a gente, querendo ou não, a gente péssima, plantou essa organização. Você é péssima, Nina. Isso é péssimo. Muito ruim eu sou. Será que estou pagando por tudo? Eu acho. Eu vou dar um exemplo muito recente, surreal. Eu estava num time agora, ele chama Associação Atlética Juventus, é fato. Esse é o nome do time. Eu fui convidada para trabalhar em janeiro. Vem fazer a supervisão da base, as 3 categorias para a gente, ok? Ok. Nós estamos saindo de Minas Nova para ir para Itatiaiuçu, porque a prefeitura de Itatiaiuçu vai ajudar, o secretário está ajudando muito, os campos são realmente muito bons, vem cá conhecer, vamos abrir uma conta social, porque é uma rede social, porque o do Juventus de Minas Novas, o cara não quer postar aqui por causa da briga com a prefeitura, e a gente vamos montar um base. E não vamos, mas a gente precisava tanto ser uma coisa só, já é um time tão pequeno, já tem 1.800 seguidores, aquela resenha nossa, né? Vamos partir de lá, e aí o presidente real, não vou, esqueci a senha e tal, eu falei, tudo bem, vamos montar um perfil. Montei o perfil, alojamos os meninos, um sítio muito grande, muito interessante, mas aí tem que pagar o alojamento, porque a lei de incentivo não é o suficiente para tudo, e eu tô de olho, né, para ver como é que tá caminhando a coisa, achando, né, eu falei, e orientando os meus diretores a não cair no mesmo erro que eu já vi todo mundo cair, querendo tirar um time de uma cidade para ir para outra com apoio de prefeitura. Eu já vi. Esse filme eu já vi 10 vezes. Vamos ter cuidado, e aí eu tinha que ter cuidado até no falar, né, pra gente não errar, não, pra gente não incumbir, né, não falhar como os outros falharam e tal. Quando eu peguei o edital, gente, de participação, que nós participaríamos, não sei que pé que tá, da 2ª divisão da categoria de base mineira. Eu vi Associação Atlética Juventus, Minas Novense. E tomei um susto, porque tudo que eu criei, a identidade que eu criei, o e-mail, o trabalho todo que eu fiz, a rede social... Era Itatiaiuçu? Não, era Juventus Futebol Clube. Falei, gente, nós estamos com 2 times, e procurei, falei, olha, Daniel, isso aqui depois contra qualquer vitória, você ganha de 1-0, e você fala, quem ganhou? O Juventus Associação Atlética Futebol Clube? Isso aqui tá ruim demais, eu não sei como é que a federação não viu isso, não te chamou atenção, porque o seu escudo não é o nome do seu time, Associação Atlética, e isso eu aprendi lá atrás, no Mobral da federação. E aí ele, vamos dar um jeito nisso. Aí eu falei, cara, esse negócio não tá bom não. Não tá legal, não. E aí, para piorar a situação, um conhecido de um outro time do interior falou, Nina, você tá lá com o Daniel, né? Você tá fazendo, mas você tá fazendo supervisão agora? Ele falou, eu ia te procurar para tocar com a gente a rede social. É um outro sonhador também, mas ele disse que te propôs um projeto de marketing
E você estava sem disponibilidade. Eu falei, não. Eu é que falei para ele que a marca dele tá errada e que a gente tinha que resolver isso. E aí eu fiquei chateada, porque eu estava procurando oportunidade. Aí eu imediatamente fui num cartório, fiz meu desligamento, e tenho que ir lá ainda, mas encaminhei para as escolas, porque eu sou a responsável da matrícula dos 70 alunos, entendeu? Que são meninos que saíram das suas cidades, e os pais. Entendeu? E aí eu falei, Daniel, muito ajuda quem não atrapalha, cara. Eu tava para te ajudar, eu te dei todas as coordenadas. E aí ele tem que pagar taxa de profissionalização. Futebol é muito caro, gente. Fazer futebol é caro demais. Futebol profissional é caríssimo. E aí eu vi que ele não ia conseguir nada, ainda me envolveu em mentira, ainda estava com 2 escudos. Falei, quer saber? Livramento. Fiz o documento e saí, falei, vamos embora procurar outra coisa para fazer, porque eu não tenho nada, gente, mas eu tenho meu nome. O Juventus da Nina, ou a Nina do Juventus, não dá. É porque o Juventus estava com um time que disputou o campeonato profissional, acho que até, não falha a memória, 2009, 2010. Foi vice-campeão da segunda divisão. Quando chegou para disputar o módulo 2, 2010 ou 11, aí a memória tem que olhar, Sim. E aí desligou o time, porque faltou grana. Sim. E aí desde então entrou em licença da federação, só disputou base e campeonato amador do adulto na região de Minas Novas. E agora você está falando que voltou, mas já voltou tudo errado. Entendeu? Voltou. Vamos explicar por que o Marcão tem tanta, sabe tanto sobre isso? Porque ele Impressionante. é de Minas Novas. Então. Eu nunca fui em Minas Novas. O Tarcísio Badaré é de Minas Novas. Minas Novas. Grande Tarcísio. É conteúdo Eu nunca tive demais. Minas Novas. É muito bom Fazer conversar tabela, fazer matéria disso, eu lembro bem do... Ô, Marcão e Elton, a gente precisa falar com você, Nina, sobre o Atlético. Né? Foi uma passagem, você como gestora de futebol, com um projeto novo no Atlético que deu certo. Deu certo. Deu. Né? O Atlético hoje disputa... E tá dando até Tá hoje. dando não O tem Atlético menor hoje problema disputa a em dizer primeira isso. divisão do Campeonato Brasileiro. Tá no G8, tá se classificando. Tá Se no terminasse G8. agora, se É classificaria. muito fugaz, viu? É muito fugaz ali. O feminino, você tá no G8, você tá no Z4, assim, de um dia pro outro. Mas tá indo. Conta O essa time é história. bom, o time não é time pra cair, é um time bom. Tá 3 pontos do Z4, mas tá em 8º. Tá entendendo? Então é isso, o Campeonato Brasileiro é isso. Pô, mas conta essa história, assim, eu acompanho futebol feminino, acho que todos nós aqui acompanhamos, dentro dos limites, né? Porque também... Não há como acompanhar, Não há né? como acompanhar mais fortemente. Não havia. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Quem vê Mas com é certeza. muito... eu vibrava muito, Mas eu também também. porque gosto muito de você. Era muito legal ver os jogos do Atlético com a Nina atrás do gol lá, enlouquecida, puxando os cabelos, gritando. A goleira do seu time deve te odiar, porque você ficou... Ou na orelha amava, dela. né? Não. Pela energia que ela passava. Porque você não fez essa conta, mas você me viu escabelando e caindo para trás, atrás do gol da adversária. Você enchia o saco do E rival. aí eu não ficava gritando, não, mas eu tenho umas mandingas, eu tenho umas orações, e eu Mira, era aí a bola engraçado demais. entrava e eu descarregava. Era engraçado demais. Era engraçado. Se não fosse trágico, seria cômico. Mas conta essa história. Conta Como é essa que... história. Quem te chamou? Como é que você entrou? começou? Eu fui vendo a luta das meninas para divulgação, não só das meninas do time do interior. Do futebol sem investimento. Futebol sem investimento do não futebol tem invisível. divulgação. Olha aqui a fonte da informação. Você ganhou quanto para falar isso? Do Minas Nova? Nada, você não ganha-se. Você precisa divulgar, gente. E a gente que é da comunicação, eu consegui enxergar isso na base e no feminino. E eu tinha que alimentar as redes sociais para parar de tomar porrada e conseguir ter seguidor. Eu passei a fazer a base no gol a gol. Eu fazia gol a gol do sub-15. Eu tenho um representante no jogo que me liga e eu botava gol. Aí eu fui ganhando seguidores, porque os perfis ainda não tinham, os clubes oficiais não tinham os perfis de base. E o futebol feminino, então, coitadas, né? E muito antes do perfil de rede social, tinha um impresso, que eu ficava desesperada atrás dos editores para colocar uma nota, um rodapé, não é notapé da TV, um rodapé do futebol feminino. Mas eu não tinha a figura, né? Porque o plástico do impresso também. E aí, qual foi o meu primeiro passo? Eu contratei a Cris, que é fotógrafa, a Cris Matos, que hoje está fazendo, inclusive, fez a Copa do Mundo Feminino Sub-20 agora, o Sul-Americano Sub-20 agora, pela Staff Woman, faz muito jogo internacional de futebol feminino. Foi uma carreira que ela seguiu graças a essa sementinha. Eu falei, Cris, preciso de fotos boas, porque eu preciso divulgar o futebol feminino.
Se eu não tiver uma foto legal, eu não consigo emplacar o Estado de Minas. Porque era o Estado de Minas que eu emplacava. E aí conseguimos, porque vinha a fotona, meia página de foto, um rodapé. Fulano venceu o talento. Campeonato Mineiro Feminino, entrou, ufa. E assim foi. Domingo, Kellen, do Estado de Minas, quero mandar um beijo para ela, porque a gente se formou e ela falou, me manda com foto que eu emplaco. Como é que era o nome de um editor do Tempo lá atrás? Quando o Chuchu estava no Tempo. Denner. E o Denner, sim. Mas tem um outro que era da TV. Um gordinho assim. Enfim. Marcão. A turma o nervoso gordinho. O Clésio do Hoje em Dia, né? E o Carlos Cruz do Diário da Tarde. Tinha Diário da Tarde. O Diário da Tarde soltava 2 fotos. O Estado de Minas soltava só uma. Mas aquilo, pra mim, era o máximo. Eu falei, gol meu. E as meninas entrando. Então, veio a rede social, eu consegui melhorar ainda mais. E o Diário da Tarde tinha a Ludmilla Sá, tinha a Mariana Lara. Mariana Lara. Exatamente. Mas a moral veio do Carlos Cruz. Porque se ele não dá a batuta, velho, quem eram elas, entendeu? Mas sim, elas que recebiam o conteúdo exatamente. Com certeza. Gente, a diagramação do jornal era no papel. Era aquele papelão, né? Assim, incrível. Elas, Nina, tem um espaço aqui, manda a foto. Era massa. E aí veio a rede social e a gente conseguiu aumentar o número de expandir ainda mais, botar mais foto das meninas, né? Mais divulgação das meninas na rede social. E veio a obrigação da FIFA e para os clubes brasileiros, que eu vou afirmar aqui que são muito poucos, talvez o eixo São Paulo, nem Rio São Paulo, o eixo São Paulo e um pouquinho do Sul é que eu acredito que deu o tratamento devido. Eu não quero para mais, mas eu queria um mínimo. Eu acredito que o mínimo é o time de São Paulo e os times do Sul que dão, porque foi um susto muito grande. A conta do futebol não fecha. Você ainda coloca mais uma pasta que não vende. Aí os clubes apavoraram, né? E aí eu acredito que como que o Atlético me propôs? Se você, com assessoria de comunicação, fez o que você fez, nós vamos te dar um clube, faz aí o que você der para fazer. E nós vamos te dar até um time que a gente resolveu que vai ser assim. A decisão de apadrinhar o Prointer, eu cheguei, ela já estava tomada. Enquanto o Cruzeiro contratou e subiu de cara, porque a Bárbara, que é um monstro, né, uma veterana do futebol feminino, quando eu estava tirando foto, a Bárbara estava jogando. Quando eu estava tirando foto, a Bárbara estava treinando. Quando eu estava tirando foto, a Bárbara estava presidindo o clube. Então ela chegou, ela conhecia mercado, ela conhecia tudo, ela contratou e subiu de cara com o técnico que me subiu, que foi o Hoffmann, que é outro monstro. Que é outro monstro. Conhece muito. O Hoffmann é técnico de Série B do Campeonato Brasileiro, essa fala não é minha, é do Domênico. Ele é técnico de Série B do Campeonato Brasileiro. Masculino. Mas ele escolheu o feminino e acredito que ele seja campeão. É um forte candidato a ser campeão esse ano. Na seleção brasileira. Deus é mais. Né? Numa transição. Ele merece muito, porque ele é muito bom em lidar com elas. A seleção tem que estar na panelinha ali do esquema da CBF, que é ele é complicadíssimo, porque ele bate, né? Ele é terrível. Ele é companheiro. Então você pegou um projeto que já estava decidido como que ia ser. Que seria, e que eu achei legal. Você só teve que gerir. Só. Que era a cara do Atlético, que era a cara do Galo. E foi um momento que, eu estando na federação, eu tenho certeza disso, eu nunca dei pala atleticana. Eu sempre torci pelo Atlético, isso é notório, mas eu consegui, com dignidade, apoiar todos os times, sabe? Eu não torço jamais contra o Cruzeiro. Eu estou muito feliz com essa questão, não sei se vocês são contra ou a favor, a questão do Ronaldo, na minha opinião, foi um negócio da China para o Cruzeiro, um negócio da China. Se o Ronaldo não desse nenhum tostão, já ia ser bom pro Cruzeiro. Que bom que você acha isso. Porque, sabe, Então eu consegui apoiar a América. A gente tem uma passagem na federação que eu quero contar. Sabe o DECA do América? Quem homologou fomos nós. Foi a gestão do Paulo Schettino, uma pesquisa que o César Volguinha fez para mim no estado de Minas. Eu falei, Cezinha, 100 anos do América, eu vou dar para a América. Né? O que a gente pode fazer? E aquela comédia do DECA, não é, nunca, e não era homologado. Falei, quem pode homologar um DECA Campeonato Mineiro? A Federação Mineira. Vai para a pesquisa, César. E ele foi, e de fato
se confirmou e constatou com todas as reportagens que ninguém vencia o América e homologamos o Deca do América. E o América também tinha as medalhas de confirmação, né? As pequenas medalhas que o América tem, todas as originais que ganhavam naquela oportunidade. O argumento aqui não tinha, vou dar de cabeção aqui de novo, é porque faltavam alguns jogos do campeonato de 25, que seria o 10º, né? E aí os adversários, isso já agora, nos anos 2000, que falaram que o campeonato não terminou. Mas não terminou porque ninguém quis jogar com a América. Ninguém quis jogar. Porque se entrar em campo com a América era no mínimo 4-5-0 para a América. E aí os outros times, Atlético, Palestra Itália, 7 de setembro, Guarani, Palmeiras, de BH, essa turma toda na época, ninguém queria jogar com a América. Que culpa que a América tem disso? Isso está documentado, isso está escrito, isso está reportado. Hoje teria tal time, mas o fulano não quis. Entrar em campo, e aí você lia aquilo, é muito legal. E aí homologamos o Deca do América. E eu fiz isso com muita satisfação. Mas volta aqui no Atlético. E que ano que é, no Atlético. Lina? É 2019 que você vai para o Sim, Atlético? 19. E aí eu tive essa oportunidade de viver o Atlético como gestora e como torcedora. Eu pude torcer, usar todo o meu enxoval, todas as camisas que eu usava de todos os times, menos a do Atlético. Aí eu tive esse deleite e entramos apadrinhando um grupo de futebol amador. As meninas treinavam 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Elas chegavam para treinar lá no Concórdia, num campo de grama, que é bem na comunidade ali. Vocês devem conhecer a Arena Concórdia. Era um campo de terra que a política... É perto da casa do Bruno Henrique? Da casa da família do Bruno Henrique? É dele. É o campo do Confidência. Campo do Confidência. Eu estava sem... Eu queria frente ao bar das meninas. Isso. De frente à casa da família do Bruno Henrique. De frente ao Bruno Henrique. É o De quintal. frente do quintal. Ele não precisa ir na rua. Não, ele tem um dá 3 portão passos. que ele entra... do Bruno de frente para um lado. Ele entra no escanteio. Ele tem um portãozinho da casa que ele entra na cobrança do escanteio, Bruno Henrique. É ali que ele entra. É incrível mesmo, assim, essa história. E aí as meninas chegavam para treinar. Como era um time amador, todas trabalhavam. E aí elas tinham que acabar. A gente conseguiu adequar, alugamos a quadra para o período noturno. O treino era de 7 às 9. Não, se bem que de 7 às 9. E tinha um horário que era só porque eram aquela quadra sintética, são 4 quadras que as pessoas alugam. Se você precisa do campo tamanho oficial, você usa as 4. Então tinha uma parte que a gente usava só 3. Então era o aquecimento, e aí quando folgava a quarta quadra, que a gente caía para dentro do campo todo e fazia os coletivos, os treinamentos, enfim, os demais treinamentos. E as meninas chegavam famintas e comiam uma coxinha e uma Coca Zero para treinar. E eu falava, nossa, tem muita coisa aqui para fazer. E na hora que eu cheguei, eu coloquei para o Marcelo e para o Plínio, gente... O Prointer, ele é um bom time porque ele tinha sido campeão municipal. A gente tem em Belo Horizonte campeonato municipal de futebol feminino com 20 clubes. Aí é outro programa. E as meninas eram bicampeãs, mas de um campeonato municipal de várzea. Eu falei, cuidado com esse esquadrão. Nós vamos tomar lavada, nós vamos tomar lavada, nós vamos tomar lavada. Não, nós estamos sabendo. Nós estamos sabendo. Vamos para dentro. Vamos pôr o uniforme nelas e vamos lá. E carteira assinada, porque muitas, a maioria, todas, elas trabalhavam de dia, mas ninguém tinha carteira assinada. Um era salão, outro era van, outro era escolar, outro era sabe Deus o quê. E todas com a carteira assinada, CLT assinada, plano de saúde, já estava bom. Assistência médica, tudo do clube, né? Era a 1000 o plano, desculpa aqui o jabá, mas é o melhor plano, porque a incidência de exame, de imagem é muito grande, então é um plano todo trabalhado lá. No começo eles deram de colocá-las no Unimed lá, que a primeira lesão que eu tive, eu demorei 3 dias para pedir o exame, aí eu corri no RH e falei, vai queimar o filme, machuca os meninos, vem de avião, machuca as meninas, 3 dias para pedir exame, e aí comecei. Aí foi essa lenhada que eu comecei, essa mata virgem que nós começamos. E fomos para o nosso Brasileirão, treinando 3 vezes por semana. Primeiro, Brasileirão A2, que só tinha A2. Atlético e Portuguesa, 4-0 para a Portuguesa de Desportos. Acendeu a luz vermelha do futebol feminino. Tem que contratar, tem que treinar, tem que fazer. Aí eu falei, agora sim. Aí a gente passou a treinar 5 vezes por semana. Sabendo que vai perder, mas não acreditava que ia perder. Né? Não, e a repercussão por conta da rede social.
Sabe? Dava pra gente continuar. E, aliás, gente, com todo respeito à categoria, eu tô num dilema. A gente precisa discutir isso muito. Porque a conta não fecha, gente. Como é que nós vamos fazer? Exigindo. A conta não fecha. Olha aí. É só você perder 3 jogos, ou 2, ou 1 que seja. A matéria vem. Não pagou o bicho, está devendo. A conta não fecha. Então, se a gente continuasse sem esse desespero, quem sabe a dívida estaria atenuada do clube, né? Mas a gente ia ter que trabalhar muito a questão da causa, porque o futebol feminino ele vem cheio de causa. 10% de futebol, 90% de causa. Então, é uma coisa que você tem que trabalhar na comunicação, sobretudo. Gente, a gente está fazendo o que dá. Que absurdo! Para eles, vocês fazem tudo. Isso é... Gente, e eu ficava assim, em cima do muro. Gente, nós estamos ganhando muito. Nossa, vocês não estão dando nada. Gente, nós estamos ganhando muito. Pô, vocês estão dando pouco. Sempre assim. Fazendo meio de campo. Sempre assim. Aí passamos a treinar 5 vezes por semana. No mesmo piso. E eu tive que cortar a coxinha com a Coca-Cola, porque as lesões e o esforço começou o bicho começou a pegar. Só que lá... O alimento, para eu levar a nutrição das meninas para lá, não tinha jeito, não tem manejo, né? E não tem profissional. Logística. Não tem jeito nenhum. Mas eu tinha que dar um jeito. Porque se eu tiro a coxinha, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fui no Evandro Vasconcelos, no Nutri Cabeceira. Falei, me dá um cardápio, pelo amor de Deus. O que eu dou para essas meninas na hora que elas chegar lá? Eu posso dar a banana antes ou dou a banana depois? Eu dou maçã. E aí ele falou, Nina, antes... fruta e durante. E depois um pãozinho com queijinho e uma coisa para beber. Como é que eu ia fazer isso? E aí eu fiz isso tudo na permuta. Padaria Pão e Companhia me deu os pães com queijo. Eu passava todos os dias lá e pegava 60 pães com mussarela. A fruta eu comprava, eu fiz uma conta no sacolão e pegava semanalmente as frutas e aí cortei a coxinha com a Coca-Cola, pelo menos assim, no meu olho. Eu falei, olha, gente, é o que vocês devem comer, é o que vocês têm que comer, vocês vão escolher. Todas acima do peso, as que não estavam acima do peso. Mas o Atlético pagava esse sacolão? O sacolão o Atlético pagava. O Atlético pagava o sacolão, o pão eu conseguia permuta. Ele pagava o que eu não conseguia de permuta. Uma permuta que foi muito legal também foi a Geloso. O dono da Geloso, o Marco Túlio, ele é cruzeirense. Um cara sensacional. Eu fui a rezar o terço do gelo na cabeça dele. Eu falei, olha, eu preciso de uma máquina de gelo. Enquanto eu não ganho, você me dá um freezer e uns sacos de gelo? Ele falou, eu te dou os sacos de gelo, os freezers você se vira. E enquanto eu não consegui o freezer, aliás, eu nunca consegui o freezer. Eu tinha que ir lá buscar o saco de gelo. E eu buscava no meu carro até o Atlético me arrumar uma saveira, que também foi no fim da gestão. Que guerra, gente. Então, guerra. E aí todo mundo falava, você não pode fazer isso, você não pode usar seu carro. Eu falava, gente, me dá licença, eu vou fazer do jeito que eu tenho, que eu quero. Me dá licença, eu estou fazendo, não preocupa não. Porque eu não ligo para carro. Sabe? Eu não ligo para os 90 minutos, eu não ligo para carro, eu não sou um homenzinho. Mas quando que foi? Ele foi para a Cidade do Galo? Não, aí o aluguel começou a apertar. Ficou caro. 5 dias na semana, tantas horas por dia, as 4 quadras. Que já é esse aluno como o campo oficial. Aquela que a gente jogava era a mesma coisa, você lembra? As 4 quadras foi bem demais, exatamente. Porque a gente alugava 2. Aluga 2, não dá não, né? A gente precisa das meninas precisam entender o tamanho do campo. E todas totalmente sem fundamento, gente. Assim, as meninas, essas do primeiro grupo, não chega numa linha de fundo. E olha que eu também não sei fundamento de futebol, não, mas eu já ouvi vocês falando isso. Jogando, todo mundo em cima da bola, todo mundo correndo atrás da bola. Sabe? E aí eu falava, nossa senhora, como é que vai ser? Mas vamos lá. Então a gente vai sair daqui, vamos treinar no Imperial. O Imperial é o campo do sintético, lá em cima na Cidade do Galo. Terrível logística. Mas alugamos um ônibus e eu vislumbrei a possibilidade de eu escorregar. Falei, eu tô lá em cima. Bate para um dos campos.
Vagou um, pé num, vagou um nunca, né? Pois é, e que horário era isso? Porque antes ela estava 7 às 9. Não, aí passou para de manhã. Aí as meninas já estavam com carteira assinada, já largaram o salão, Aí, já largaram as aí eu vans. tive que botar essa pressão. Falar, ó, gente, o treino é de manhã, porque o Imperial não tinha luz, não seria de noite. Mas se bem que não, o Imperial não daria para ser de noite, porque o horário dos peladeiros do Imperial era só de noite. E de manhã era só a escolinha do Imperial. E na hora que você acha que vai melhorar, a coisa piora. E depois Pois vai é, mas piorando. assim, aí as meninas já tinham largado o salão, van... Foram largando. Os empregos sem carteira. Sim, foram largando. Os empregos sem carteira ou adequando. Pegou o salão à tarde. Entendeu? Mas aí eu fui introduzindo a academia, que também era permuta. Academia também era permuta por placa de publicidade, porque eu não conseguia colocar as meninas malhando na academia dos meninos. E aí, de fato, não dá. Ficava apertado, porque o atleta já estava com não sei quantas categorias masculinas, né? Mas eu ficava de olho no gramado. Na hora que vagava um gramado, eu falava, posso treinar no 4? Posso treinar no 5? Era não, atrás de não, atrás de não, atrás de não. Até que eu consegui enfiar na cabeça do Domênico e ele conseguiu entender a luta. Ele falou, não, Nina, realmente. Eu falei, não faz sentido, cara. A gente está gastando dinheiro, pagando aluguel de campo, o campo está ali. Não, mas está muito furado. Eu falei, nós não vamos furar mais. É 40 minutos, porque a gente está jogando uma coisa, treinando outra. O sintético, se ele não é outra coisa. O sintético, eu não jogo bola, não sei fundamento, mas é outra modalidade. A bola quica diferente, blá. E aí, lá em cima no Imperial, eu consegui chegar mais perto também da nutrição, me dando menos trabalho, tendo que buscar pão, levar pão. Apesar do que a base foi mantida, porque a gente também teve que manter a base. Vou explicar como é que funciona. Para você ter um time profissional masculino disputando a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, você tem que ter um time profissional feminino. Para você jogar Libertadores, tem que ter um time de base feminino. Então, o Atlético e o América, esse ano, tem base. O Cruzeiro está sem a base, porque não está na Libertadores. Só sub-20 ou sub-17 e 15 também? Quais categorias? Obrigatoriamente uma categoria. Mas qual é o molde? É você, para eu ter atleta profissional, tem que ser a sub-20. formação. Não, tem que. O ideal é que ter sub-15 para o 17, isso. para isso. A turma, Mas a isso turma custa faz dinheiro. o melhor dos a mundos. turma faz sub-20. Eu pergunto se é só sub-20 que é obrigatório. Só o sub-20 é obrigatório. Mas o sub-17 o Atlético disputou esse ano. Não por obrigatoriedade. Rola uma pressão da CBF. A CBF bota uma pressão. Ela te manda um convite do sub-17, você fala que não, ela fala, não, mas está. Entendeu? E aí, politicamente, ninguém quer desagradar a CBF e, com todo respeito, eles preferem tratar mal uma categoria inteira, um sub-17, para agradar a CBF. Então, vamos lá. E aí faz a coisa. Não é tratar mal, é porque não, é caro, gente. É dinheiro. É caro, então eu não posso nem falar que está tratando mal. Mas perante a sociedade, perante essa bendita comparação com o masculino, e não é nem tratar mal. É muito pior do que tratar mal. Entendeu? Então, viemos fomos com o profissional para o CT e mantivemos a base, treinando menos dias no Concórdia, no Inconfidência. E aí o pãozinho e as frutas continuaram mantidas, a permuta do pão e a conta do sacolão mantida no Concórdia, e eu tinha 2 categorias, eu tinha a base lá e o profissional aqui. Aí eu corria lá, mas a estrutura do CT dava um respiro. É outro esquema. Apesar do que o vestiário do Imperial, eu que chegava lá antes do treino e limpava. Por causa da pelada da noite dos homens, não tinha funcionário da limpeza do CT para limpar. Pois é, você conseguiu ampliar seu staff? Porque você não ficou nessa loucura de ir pro sub-20? Não ampliei staff. E você ia pro sub-20 à noite e pro... Sim, eu dobrava. Com tesão, mas com tesão. Tenho certeza que você ganhou muito dinheiro sendo gestora do Atlético. Pois é, pode. Eu só não sei o que eu fiz com esse dinheiro. O que é isso, Nina? Mas Que eu ganhei experiência, vai dar. Que barra pesadíssima, cara. E aí, mas olha pra você ver, eu fazia com tesão, e as meninas também. E aí, muito maior o delas, entendeu? De estar jogando aquela bola. Pô, com a camisa do Atlético. E eu sou medrosa, e eu falava com elas que por muito menos, e elas se machucam, elas detonam o corpo ali. Eu falo, nossa, por muito menos eu chamo a polícia, gente. Aquelas faltas, eu chamo a polícia, ninguém sai daqui, quem machucou quem?
Dá um abraço nela e beijo, peço desculpas. Eu sou essa, entendeu? Mas eu estando no CT, com o Rodrigo Asmar ali, doutor Haroldo ali, tô tranquila, tem médico aqui, eu estou na Cidade do Galo, beleza. O manejo da alimentação no Imperial era problemático para contaminação. E a preocupação do Evandro sempre foi muito grande, do Evandro nutricionista, muito grande. Ele falava, Nina, cuidado com isso, não dá para fazer. E então a gente levava as frutas, eu pegava, eu chegava, limpava lá em cima, descia na cozinha e pegava as frutas separadas, todas embaladas. A maçã, a banana, vinha um café com leite, um pãozinho. Gente, tá ótimo, tá tudo lindo, é isso aí, não tá faltando nada. Um belo dia, a gente conseguiu assistir um filme. E eu consegui vários belos dias, foram vários. Eu agendava o auditório da base para chegar com elas e assistir, né, os jogos, enfim, implementar o trabalho. E o café, eu pedi para ser servido lá. Eu falei, a gente já vai estar aqui, para eu não precisar subir, a gente pode tomar o café de manhã aí, tal dia? Não foi na hora que eu pedi, eu avisei, isso tudo tinha que ser regulamentado. O gestor da base resistia muito, Júnior Chavre, na época, como ele resistia. Meu Deus, foi muito difícil a minha relação com ele. Foi péssima, foi horrível. E aí, ele... Daqui a pouco você se eu te der mais um, eu quero matar o cara. Foi muito ruim. E ele sabe disso. Né? Assim, foi ruim na gestão ali. A gente, né? Eu não quero matar ele, não tenho ódio dele, mas para trabalhar foi muito difícil. E as meninas tomando café, comendo salada de frutas num potinho, a funcionária obedeceu uma ordem superior, óbvio, de tomar e de cercear as meninas da salada de fruta. A salada de fruta é dos meninos. E eu me lembro que... Isso dentro da Cidade do Galo? Isso dentro do restaurante da base. E eu me lembro que nessa hora eu não estava. E o coach, o Cassiano, você conhece o Cassiano Hipólito, um cara que é o coaching do futebol americano, que tentaram implantá-lo no futebol masculino e não emplacou, por causa de metodologias. Ele é uma figura histórica. E aí deram a oportunidade para ele no feminino, que Deus não dorme, foi muito bom, porque essas meninas de comunidades, a gente precisava ali, não é preconceito, tá, gente? Mas a gente precisava alinhar um comportamento de um CT. Pô, um centro de treinamento é um lugar sagrado. Campo de jogo é lugar sagrado, vestiário é lugar sagrado. E você tem que doutrinar o atleta muito novo. E o menino, ele já vem mais preparado para isso. As meninas, por conta desse tanto de causa e por conta de uma série de coisas, né? O homossexualismo no futebol feminino, ele impera. E elas assumem isso. Eu sei que no masculino tem. O primeiro a assumir está fora. Então, era tudo isso muito delicado, a gente tendo que administrar isso tudo, a coisa da junção dos meninos com as meninas também, mas isso eu tive zero problema, zero. Né? A questão era das meninas com as meninas, que a gente tinha, e as meninas com os meninos, entendeu? Não tinha aquele assédio. Óbvio que o profissional tem, mas não era um assédio homem-mulher. Mas não sei também se era porque a gente ficava ali o tempo inteiro. O tempo inteiro, vigília constante, vigília constante. E esse cara era o cara da disciplina da vigília constante, me ligou, falou, chefe, temos um problema na cozinha. As meninas foram proibidas de comer a salada de fruta. Eu falei... Como assim? Falei, Lázaro Cândido. Lázaro, aconteceu. Domênio que Lázaro. Falei, o que eu faço? O Lázaro, na mesma hora, interviu e falou salada de fruta para elas. Então, eu tive um apoio muito grande da cabeceira no Atlético. Da cabeceira. E todo mundo que se sentia incomodado, que não queria me atender por um motivo ou outro. Ah, quem que é essa menina que chegou e já fala com todo mundo aqui dentro do CT? Eu conheço o Atlético desde 1997. Quem que é essa mulher que chega aqui, que pôr no pé, né? Coisas que... E eu até entendo, gente. Teve muita coisa que foi muito na marra. Mas se eu não for... Depois da saída do Sérgio, principalmente, eu comecei a enfrentar demais, porque eu falei, poxa, ficou claro para mim que eu ia sair. Pois é, o motivo da saída foi Gestão, ficou claro. Inclusive, na hora que eu saí, eles me falaram isso. E foram corretos com você na hora da saída? Foram corretos comigo, muito corretos. Graças a Deus, né? Graças a Deus, foram muito corretos comigo.
claros, transparentes. Você é de outra gestão. Já era para ter acontecido, eu acredito, só que tinham prioridades, né? Eles tinham que arrumar o futebol masculino, tinham que arrumar várias coisas ali, e deixaram, e eu estava ganhando. Você tinha subido. Meter-lhe gol. Ia Ainda subir. não. Ainda não. Eu não Ia tinha subido, subir. não. Eu ia subir. E eu olhava na cara do... Eu encontrei com o Sérgio Coelho, na véspera de Natal, eu e o Hoffman, para pedir a jogadora. Para pedir 8 mil para trazer um atacante. Ele deu os 8 mil, eu não achei atacante. O Hoffman acordava e dormia me pedindo uma camisa 9 e um campo de grama. E só isso que ele queria. Uma 9 e uma grama, uma 9 e uma grama. E eu arrumava a grama e a 9 nada. Por conta disso, o mercado já estava totalmente... né? E a gente precisando subir, eles deixando e vendo, e a gente subindo, deixa. Sabe? Foi bem deixa, né? E aí, na hora que eu vi que eu corria o risco, que era muito eminente, falei, quer saber? Agora eu vou... Hoffman, vermelho 17, futebol é com você. O que você quer? E deixa que o resto aqui eu faço o primeiro combate. Não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter. E eu entregando. Eu tinha que entregar o resultado. Eu ia sair. Eu falei, eu vou sair, mas eu vou sair na cabeceira. E aí subimos o time. Teve aquele. Na hora que a gente fez o primeiro jogo, que a gente empatou. Lá. Aí empata aqui e perde nos pênaltis. A semana que eu empatei lá, a semana entre um jogo e outro da final, foi a minha pior. Eu sabia que eu ia ser mandado embora. Eu sabia que uma coisa de muito ruim. Eu senti, gente. Nossa, foi uma semana muito ruim. Foi uma semana péssima. E as meninas também começaram com essa coisa delas, né, da personalidade delas ser muito forte. O presidente ofereceu um churrasco, um almoço para depois do jogo. Primeiro que eles foram muito mal para as titulares. Aí não. Não, para as relacionadas. Desculpa, titulares não, perdão, para as relacionadas. É mesmo assim? Mesmo assim. Pois é, pô. Aí eu falei, não, relacionadas não. Mas já tinha a gestora, já tinha chegado a outra gestora. Na hora que ela chegou, eu falei, tô subindo no telhado. Biscoito assou. Tá assando, minha cuíca tá Só roncando. um parênteses. Você, quando saiu Sete Câmaras, aí saiu Lázaro e saiu o Domênico, mais ou menos na mesma época. Você se sentiu órfão assim? Você já sentiu? De pai e mãe. Ficou o Marcelo, que é o Machado que me levou. Mas ele também estava sendo bombardeado. Entendeu? E ele já tinha aprendido o meu jeito de trabalhar. Ele falou, a Nina fala com a nutrição, fala com o Rodrigo Lasmar, fala com o Haroldo. Deixa ela trabalhar. Eu não estava sangrando o clube, gente. Eu nunca sangrei o clube. Só que para eles, 3 milhões e 500, o que você fez com esse dinheiro? E eu falei, não, eu não sei fechar. E assim, eu não tinha aquilo planilhado. Eu estava pegando pão, entregando gelo, entendeu? Ninguém me falou, você tem 3 milhões de orçamento anual. Eles me deixaram. O Sérgio Sete Câmara entendeu que eu não sangrava. Plínio, às vezes, dava umas cutucadas. Uma cutucada, ô Nina, tal. E eu falava, não, Plínio, eu consegui explicar para ele, né? E eles pediram para eu fechar uma conta e a conta não fechava. Por quê? Porque tinha também o colaborativo. Depois do Imperial, veio a pandemia. Fechou tudo, a gente conseguiu cair para dentro da Vila Olímpica, que é outra resenha também, porque a Vila Olímpica é do sócio. O sócio odeia o futebol como um todo. Tafarel não conseguia treinar. O Tafarel não é. Brigar lá. Tafarel, Jogava tomate no Tafarel. O Tafarel, cara. Não vai. Não precisa de mais nada. O Tafarel. Continua. Né? Então, mas era pandemia. Nada é só ruim. Tava vazio. fechado o clube, a gente caiu pra dentro. E começamos a treinar na grama, mas não podia usar a piscina. Não podia. Mas estava fechado, o clube era nosso, não podia fazer uma regeneração na cozinha, na piscina, um regenerativo. Você sentia as implicâncias, eram implicâncias. E o primeiro futebol feminino do Atlético deixou uma herança maldita lá na Vila Olímpica, que eu não sei nem não sei nem te falar. Misturou muita coisa, misturou promiscuidade com roubo, com uma coisa que... E as meninas saíram processando o clube. Isso de que ano? Alexandre Calil, não lembro os nomes. Não, tá. Que teve anos. futebol feminino no Atlético em 82, 83, 84. Não, 80 não, falando mais pra frente. 90 e poucos. Não, é o segundo, então. O segundo, não foi o original, não. E aí caímos para a Vila Olímpica e passamos a usar ali aquela estrutura da grama, que eu acho que foi o grande ganho, de fato. Mas ainda assim, com o clube fechado, tinha dia que a gente não podia usar o gramado que estava tratando.
E eu tinha que ir cirurgicamente pedir o campo 4. Não dá, o campo 5 não dá. Então vamos pagar aluguel, R$1.000. Dona Ione, vamos? Vamos. R$1.000. Meu. A conta tá ficando cara. Tá muito caro. E eu não conseguia planilhar. Mas tinha que pegar o busão também, levar as meninas sair da Vila Olímpica pro Dona Ione, que ali... Nossa. Não, olha o Dona Ione como é que era fácil. Elas moravam no hotel, alojamento de futebol feminino. Outra resenha. Vou ter que voltar. E aí, é bem recebido. Do hotel pro Dona Ione era a pé. Aí a gente ficava, ó pra você ver como é que eu sou uma boa negociante. Eu falava, vou pagar o aluguel, economizo no buzu, mas o aluguel do ônibus era 1.000, o buzu era 380. Lembra? Sendo um precinho pechincha que eu arrumei. Bacana demais. Ô, Nini, como que você vê o momento do futebol feminino? Tudo que está acontecendo, a Globo comprando Copa do Mundo, a Globo transmitindo. Nina, vejo com muita esperança, Elton, mas assim, quando eu saio e vou para o mercado procurar um emprego nessa área, é assustador, porque as redações não querem. Mas eu acho que eu tô quase conseguindo convencer, pelo menos um, que na hora que você convence um é igual manada, né? Vai todo mundo. Mas como é que a Globo tá investindo, né? E a Sport TV, a Globo rasga dinheiro, vocês? A Globo rasga dinheiro, meninos? Não. Às vezes, já rasgou, já. Já rasgou. Rasga ou não rasga? Não rasga mais. Já rasgou, não rasga mais. Entendi tudo. Assim, na minha época rasgava. Entendi tudo. Tem umas coisas inexplicáveis ainda hoje. Não é bem rasgar dinheiro, é gastar dinheiro errado, é diferente. Isso é a mesma coisa. Não. Gastar errado, você está gastando mal. Outra resenha. Vamos lá, vamos continua. Ela não rasga muito dinheiro. Mas, enfim, ela não vai. Mas ela está investindo no produto. Ela está investindo no produto. A aberta e a fechada, o Grupo Globo está investindo. Gente, você liga a televisão segunda-feira, 5h30 é futebol feminino, 8h30 é futebol feminino. Nós pegamos esse horário antes do Bem Amigos. Primeiro passou para segunda, entubaram a segunda no futebol e a gente começou a achar ruim, depois a gente começou a achar bom o jogo da segunda-feira. Agora é das mulheres esse horário. E aqui você chega numa redação querendo entrar ali, ao invés de você falar incansavelmente que fulano de tal não correu pela direita, como Beltrano de tal correu pela esquerda, e você fala isso o programa inteiro de rádio. Fala que as meninas estão jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20 feminino. Quem de vocês três sabe disso? América e Atlético estão jogando um campeonato brasileiro, sub-20, sede única, é um formato tipo Taça BH. É lindo. As meninas estão tomando de 3. Poxa, são 300 meninas que disputam. Isso é título. Para mim, tá todo mundo com medalha no peito. Eu já fui num campeonato desse, é a coisa mais linda do mundo. A gente, inclusive, emplacou por conta do Lázaro e do Domênico. Uma viagem do nosso sub-20 com o profissional do Atlético no mesmo voo. Era um voo fretado, carésimo, os meninos iam lá na frente, ia ficar o resto do avião todo para trás. E na nossa logística da CBF, a gente ia de avião até Curitiba e depois ia pegar um ônibus para chegar em Caçador. E o masculino estava indo para Chapecó, a 200 quilômetros de Caçador, 300 no máximo, 250. E eu falei, gente, vamos pôr todo mundo no mesmo avião, dispensa esse dinheiro da CBF, fica com esse crédito. E eles, entendeu? Eu juro que eu pensei, a gente sabe o que a gente está fazendo. E ainda, vocês colocam as mulheres com os homens, ninguém vai se matar, ninguém vai degladir, ninguém vai acontecer nada. Não, vamos trocar ideia, pô. Mas a gente foi numa derrota, num pós-derrota, e não rolou, né? Você sabe o que é a derrota também. Foi ruim nesse sentido, nesse aspecto. Mas foi bom em vários outros aspectos. Eu me lembro que a gente foi. Chegou lá, o ônibus da CBF, né? A gente só gastou o ônibus da CBF. Pegou a gente em Chapecó e nos levou para Caçador. Eu peguei um carro, porque eu não fiquei a competição inteira lá. Eu tinha que voltar para o profissional feminino aqui. Eu coloquei uma médica lá, levei, né, fisioterapeuta, botei uma comissão boa com a base lá, com o fisioterapeuta, as meninas com plano de saúde, foi em Caçador, era a cidade que era do Dr. Kinderman lá, que é o senhor Kinderman, que é um dono lá, do Havaí, proprietário, né, que hoje virou o Havaí. E aí, voltei para trás, depois do primeiro jogo, as meninas jogaram, eu peguei o carro e voltei, cheguei no jogo do Atlético Chapecoense.
E na hora que eu cheguei e entrei no avião, os caras, cadê as meninas? Ganharam? Perderam? Aí eu falei, não, gente, é um campeonato inteiro. Porque aí a gente ganhou contra da Chapecó, o masculino, aí o diálogo rola melhor, né? E aí eles queriam as meninas. Cadê elas? Pô, ganharam. Eu falei, não, gente, é um campeonato inteiro. Aí eles ficaram incrédulos. Um campeonato inteiro, sede único. Que legal. Eu falei, pois é, não é muito legal? É muito legal. E aí eles... Só não é divulgado. Só não é divulgado. O que acontece? Os veículos convencionais não divulgam. A divulgação ela é massiva dos perfis de clubes, dos perfis... extraoficiais, não oficiais de clubes. E aí vira clubismo e causa. Aí elas ficam só batendo e brigando. Mas o que você está fazendo agora? Agora pra resolver essa situação. Eu fiz... Já que você é a responsável. Mas vai ter que continuar brigando, moço. O que você está fazendo agora para resolver isso? Cruzou o braço, descruza, pelo amor de Deus. Não, eu fiz humildemente um canal e um perfil categoria futebol feminino. Eu quero trazer notícias dos 3 da capital. Eu fiz um primeiro episódio com a veterana do futebol feminino em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é a Bárbara Fonseca, coordenadora do Cruzeiro. Uma excelente profissional. Excelente o vídeo. E o vídeo é da excelente Dani Veiga, que é a videomaker do Brasil. Só que Dani Veiga, infelizmente, não é toda minha. Então, talvez eu não consiga fazer sempre esse conteúdo com essa qualidade. Também estou com aquela... apanhando do designer, mas tô seguindo. A gente está falando lá de resultados do Sub-20, do Brasileiro Sub-20. Coloquei lá a campeã, eu pedi para o América, mas a gente tem as assessorias dos clubes também uma resistência muito grande. Eles não fazem, e aí quando você pauta, quando você pede, eles fazem a sua pauta. E aí tem que fazer pelo perfil deles. Mas tudo bem. Mas às vezes eles nem a sua... já está ótimo. Se eu estiver empurrando o perfil deles, está ótimo. Mas a gente tem no América profissional hoje uma atleta campeã sul-americana Sub-20 com o Brasil. Foi campeã há 20 dias. Ela vai para a Copa do Mundo na Costa Rica, em agosto. Tem Copa do Mundo de futebol feminino Sub-20, ninguém sabe. História muito legal, história bacana. Tem campeonato Sub-17 também, sul-americano e mundial. Sim. Né? As meninas agora também jogaram o sul-americano. Nós inclusive vimos aqui todos, porque tinha jogos aqui. A gente vê. Né? Tem um 10-0 no Bolívia, ficou todo mundo torcendo para sair o 10º gol, virar o placarzinho, vocês lembram disso? Tava 9-0, a gente torceu para sair o 10º. E o conteúdo do futebol feminino, eu acho que ele tem que ser tratado como uma iniciação. Igual as atletas, elas precisam trabalhar mais o fundamento, o conteúdo do futebol feminino também tem que ser de fundamento. Onde vivem, o que comem as atletas do futebol feminino. Porque não adianta eu querer falar que a Carol Arcanjo e a Bruna Cotrim mataram a Cris Roseira no jogo do Santos de segunda-feira passada em Nova Lima. Não adianta, porque ninguém assistiu. Você vai falar, ai meu Deus, já falou. Você não vai render comigo essa resenha. São meninas que não são conhecidas. Você não vai render comigo essa resenha. Não rende. Entendeu? Até que esse jogo passou no Sport TV. Nós 4 conseguimos render uma resenha de 1 hora em cima desse jogo. Mas esse jogo, pouco. Entendeu? E também não... A gente consegue, quem não tem o Sport TV? E quem não ouviu no rádio? Porque a gente sabe quem que é a Carol Arcanjo. Então, a gente tem que introduzir esse conteúdo. Eu estou chamando de conteúdo de iniciação, assim como as atletas precisam de um trabalho cada vez mais de fundamento e de iniciação, para o futebol não ficar ruim, assim como é o do masculino, que não tem investimento e que não tem iniciação. Não é futebol feminino que é ruim, é futebol sem investimento que é ruim. Eu já cansei de ver jogo ruim, gente. Federação Mineira está de brincadeira. Módulo 2, terceira divisão. Beleza. Série A, Série B. Série A, Série B. Série B. Gente, a Série B. Os jogos do Boa em Varginha. Você tinha que jogar água na cara. Falar assim, não posso dormir, o que está acontecendo? E ainda mais eu que sou do corre. Não, vamos trocar os coletes. Dava 20 minutos do segundo tempo, eu falava, vou trocar os coletes. Aí eu falava, não. Aí alguém via e falava, pô, você tá trocando colete. Eu falava, arruma uma coisa pra eu fazer. Porque não tá dando nem pra ver o jogo. Ô, Nina, reforce então. Qual que é o seu perfil lá? Categoria futebol feminino. Estou no Twitter, no Instagram
e no YouTube. Isso aí, galera. Então todo mundo tem que seguir. Tem que seguir. Categoria Futebol Feminino. Categoria Eu Futebol Feminino. já sigo. Como é que é o nome? Categoria Futebol Feminino. Categoria- eu já sigo. Categoria Futebol Feminino. Eu acho que chama categoria futebol, feminino. Categoria É Futebol Feminino. categoria Futebol Feminino. Por favor, Galera, por vamos favor, seguir. Jarrão, coloque o crédito. O Jarrão vai colocar. Categoria Futebol Vamos dar Feminino. trabalho pro Jarrão. E pro Thiago. Pô, demais. Gente, vocês têm noção. Vocês têm noção do tamanho que é isso aqui? É independente de... Vamos supor que a gente não tenha nenhum view. Isso é mentira, né? E esse momento aqui, obrigada. Eu sinto saudade de vocês, suas pestes, né? Eu fui mutilada da convivência. Mas nós também não estamos na convivência, não, se serve já. Mas essas três, pelo menos, já tá bom. Eu não tenho nem mais um. Entendeu? De vez em quando tem Simonine aqui ainda. A gente se atua. Tiagão, esse já viu o Tiagão, cara. Tiagão. Entendeu? Nina, foi massa, cara. Obrigado. Massa, massa. Muito obrigada. Obrigado por você ter vindo aqui, topado bater esse papo com a gente. A gente ainda, de vez em quando, se encontra nos eventos aí de Copa América. Ainda teve isso. Eu e a Nina, a gente trabalhou junto na Copa América, foi legal demais. No broadcast. Foi bem legal. Pô, bom demais. Bacana. Tomara que seu projeto dê certo. Preciso de vocês, gente. E a gente, no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Essa coisa do curtir e comentar, coloca qualquer emoji. Categoria Futebol Feminino, né? Categoria Futebol Feminino. Coraçãozinho, sorrisos, chutes. E depois que for lá, né, e começar a seguir o perfil Categoria Futebol Feminino, é só dar o like nesse vídeo, começar também a se inscrever no nosso canal. A gente está em todas as redes sociais também, estamos no Twitter, no Instagram, no... Não, mas eu tô dizendo que a gente tá no Spotify, tá no Deezer. Tá no Deezer. Então, dá para acompanhar esse papo com a Nina em tudo quanto é plataforma, para ver, para entender um pouco mais o drama que é ser gestor de futebol, ainda mais ser gestor de futebol feminino nesse país. Para valorizar o trabalho da Nina, porque ela contar aqui pelo menos umas 14 vezes eu desanimei. Eu falei, meu Deus do céu, se fosse eu não chegava a 5% do caminho que ela chegou, porque é difícil demais. Tá mas doido? Sabe o que é legal? Ela contar a história dela, quem assistir, pegar e valorizar ainda mais o que ela fez. É isso aí. É a representação dela, a importância que ela tem. E ajudar e patrocinar e buscar apoiar da forma que puder. São muitas meninas. Muitas. Eu ainda acho que eu vou ver a Nina descabelando ainda atrás de com certeza. É o que a gente espera. O que a gente espera. Quero deixar um abraço pro Thiago, pro Eduardo Nunes de Oliveira, né? Eduardo Nunes de Oliveira. Descobrimos o nome completo do Jarrão hoje. Jarrão, e um abraço especial pro Anjo, né? Que o Anjo antecipou a nossa planilha. Ele é o nosso assessor? Porque você já estava na lista assim, viu? Tava na lista, óbvio que tá. Ela sabe que tá. Ela sabe. Não, tá tranquilo, gente. Foi só uma brincadeira. Eu adoro vocês e, assim, torço demais. Assisti de verdade, ouvi todos. O do Serginho foi incrível. Foi demais. O do Igor foi legal. O do Venâncio foi massa. Da Karina, uma querida, foi muito legal. Tô assistindo. Tô assistindo agora. Eu quero assistir o do He-Man, que tem uma treta aí, né? Do O pessoal ficou puto demais. Ficou? A torcida do América tá putaça com ele. Mas chegou aqui e falou. Ele falou a verdade, contou o caso, deu a versão dele, a torcida do América sempre tinha uma versão, ele deu a dele. Mas se escutar a versão toda, eu acho que fica tranquilo. Eu imagino que a turma mas não vai gostar, mas... Vocês soltaram numa semana boa pro América, eles ficaram com raiva de vocês, mas eles estão felizes da vida. Não, da gente não. Raiva do He-Man. Raiva do He-Man, mas tá, enfim, tá feliz com o resto. Eu não tenho nada com isso não, o Rafael que se resolva com a torcida do América. Ema. É isso aí. Galera, um abraço. Até o próximo episódio aqui do Bora Pra Resenha. Um abraço a todos. Valeu, gente. Valeu.